Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos hoje aqui no dia 13 de janeiro de 2022 na nossa aula de número 21 de Informática Documentária. E na sequência do que a gente vem discutindo, embasando, dando aí uma ajuda para as análises que vocês precisam fazer do material que vocês estão levantando no trabalho de vocês. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da análise qualitativa de dados, tá certo? Vamos ver que bicho é esse, tá bom? Então preparem-se aí para as anotações se for o caso. Bom, a análise de dados qualitativa, ou simplesmente análise qualitativa, ela está relacionada à compreensão de um cenário. Você quer compreender um cenário como um todo, então a análise qualitativa pode ser utilizada para essa análise, para lhe dar insights, insumos ou lhe ajudar a chegar a conclusões sobre certas hipóteses, Voltando à lei, neste tipo de análise, uma única opinião pode influenciar a decisão e compreensão do todo, Normalmente é um tipo de análise utilizada quando a natureza das observações, a natureza dos dados, não permitem uma quantificação ou enumeração adequada. Então vamos lá. Primeiro, essa análise ela pode ser feita em cima de opiniões, de dados ou dados a respeito de opiniões, de um grupo de pessoas, de uma única pessoa, de uma única fonte, de uma única observação ou de várias observações. Um único dado, vários dados, uma entrevista com uma única pessoa, uma entrevista com várias pessoas. Você pode fazer uma análise qualitativa. Vamos evoluindo aqui. Alguns fatores são decisivos para a escolha do uso ou não da análise qualitativa. Bom, primeiro fator é quando a natureza dos dados não é diretamente quantificável. Você não consegue fazer uma quantificação, não consegue fazer uma enumeração natural daqueles dados, eu exemplifico aí, por exemplo, perguntas que trariam respostas que não são quantificáveis diretamente, elas têm de ser reinterpretadas, e essa interpretação é justamente a análise qualitativa. Então vamos lá. Em sua opinião, a sala é quente, fria, adequada? Sua comida preferida é? O que é? Sanduba? Pastel? Comida saudável? Comida light? Frango? Peixe? Você é feliz? Essa pergunta aí, ampla o leque de respostas possíveis para esta pergunta, Você é feliz? Mais uma. Você acredita que este produto é bom? Qual sua opinião sobre este produto? Então, essas perguntas que eu apresentei, exceto a primeira, que ela dá 3 hipóteses de resposta, quente, frio, adequada, mas todas elas são relativas. Por exemplo, em sua opinião, a sala é quente. O que é uma sala quente? Qual a temperatura da sala para ela ser quente? Alguns dirão que a sala é quente se ela estiver em 20 graus. A sala é quente se ela estiver a 24 graus Celsius de temperatura. A sala é quente se ela estiver 26. A sala é quente se ela estiver 28. A sala é quente se ela estiver a 35 graus, 36. Então, varia muito. A sala é fria, por exemplo, para mim, para o Oswaldo, uma sala 26 graus, ela está ali chegando já no quente. 26 graus é para mim uma temperatura adequada, para outras pessoas é fria, talvez para outros seja quente. Então, eu não tenho aqui um mapeamento exato, porque é uma opinião. Assim como qual sua comida preferida, Um vai dizer é isto, é aquilo, ou seja, tem inúmeras possibilidades de resposta. E se você perguntar, você gosta mais de arroz, feijão, isso, aqui, macarrão, etc., você também não responde perfeitamente esta pergunta. No máximo, você pode dizer, a comida preferida de João é massa. Pronto, você sabe que, segundo ele, porque ele disse que massa é a melhor comida para ele.
Mas massa pode ser macarrão, no sentido de talharine, espaguete, fettuccine, né? Ravioli, pode ser lasanha, nhoque, pode ser tanta coisa, né? Mesmo a palavra massa não especifica exatamente a opinião sobre a comida preferida do João. Você é feliz? Então, essa resposta para esta pergunta ela é ampla demais. Eu vou nem comentar, vou passar para outra, né? Você acredita que este produto é bom? A pessoa responde sim, um pouco, às vezes, quase sempre, não, nunca. Enfim, são respostas que não te levam ao mapeamento exato, né? Então, quando é que você vai escolher a análise qualitativa? Uma boa pista para responder esta pergunta é para responder essa pergunta de você escolher a análise qualitativa é primeiro verificar se ela é viável, né, a análise qualitativa. E geralmente é quando a pesquisa é exploratória. É o primeiro contato que você tem com um determinado objeto. Então, quase sempre a pesquisa exploratória cabe ali, porque você não sabe nada sobre o objeto. Você não sabe nada, então como é que você vai formular perguntas ou hipóteses específicas se você não sabe ainda nada sobre o objeto? Você está conhecendo o objeto. E neste conhecimento do objeto, você formula perguntas para te dar um norte. Ah, isso aí é de usar no pé, é de usar na mão, usa no corpo. Você vai fazer perguntas para começar a entender a natureza daquele objeto, tá certo? Bom, então, neste caso, numa pesquisa de caráter exploratório, então, a qualitativa, como um primeiro contato, ela é normalmente uma boa escolha. Ou então, quando a coleta de dados será feita de diversas formas. Você tem muitas formas de fazer coleta de dados e essas formas não são assim extremamente combinativas entre elas a priori, né? Depende de uma análise e opinião sobre o resultado de uma coleta com o resultado de outra. Então você tem que mapear isso baseado na sua interpretação, então o que nos leva à análise qualitativa. Também a pesquisa ela visa compreender o porquê de determinado comportamento, de algum comportamento, como por exemplo a pergunta que eu havia colocado para você, né? Qual a sua opinião sobre este produto? Você acredita que este produto é bom? Você está fazendo essas perguntas porque alguém disse que o produto é ruim, talvez, né? Então, como você quer entender o porquê essas pessoas estão opinando sobre esse produto de uma maneira positiva ou negativa, então você vai fazer, né, perguntas para compreender esse porquê. Então, normalmente essas perguntas vão levar para um campo da análise qualitativa. Quando se tem um primeiro contato com um objeto de estudo e procura-se formular uma hipótese, você quer saber, né, por que ninguém gosta daquela sala, porque os alunos estão saindo muito da sala. Você está observando que está tendo aula lá e vira e mexe, sai um aluno, volta, sai outro, volta, ele sai e fica um tempinho fora da sala. Então você começa a tentar entender por que esses alunos estão saindo dessa sala. Eles saem, ficam um tempinho fora da sala e depois voltam para a sala. Então você vai discutir e vai começar a perguntar. E você vai começar, a partir de então, a formular a hipótese. A sala tem mau cheiro, né? A sala tem temperatura inadequada, a sala tem muitos alunos, a acústica da sala é ruim, né? O professor fala muito baixo, a pessoa fica com raiva, o professor fala muito alto, a pessoa fica com raiva, né? A matéria está me deixando muito nervoso, a pessoa sai da sala para tentar relaxar e volta, aí fica pior ainda porque ela perdeu um pedaço da explicação, talvez. Mas então, esses são fatores que ajudam na escolha da
da pesquisa com análise qualitativa, tá certo? Continuando aqui. Bom, então, nós podemos, né, de uma maneira até tranquila, afirmar que é um fator decisivo para a escolha da análise qualitativa quando você quer explorar os dados, justamente porque a análise qualitativa ela explora os dados, ela mergulha nos dados para você trazer desses dados uma série de interpretações. Eu estou dizendo interpretações e não inferências. Se fossem inferências, conclusões, seria lá no campo qualitativo, quantitativo, que a gente vai discutir na outra aula. Mas quando você quer explorar, conhecer, descobrir ali alguns fatos que estão intrínsecos nas opiniões, nos dados, você está explorando. Então, este é um fator que lhe leva para a análise qualitativa, tá certo? Um instantinho para a gente evoluir aqui. Bom, então, quais questões surgem na análise qualitativa de dados? Surgem questões, existem problemas, existem pontos de atenção, existem coisas com as quais eu tenho de tomar cuidado na análise qualitativa? Vamos olhar. Primeiro, como mapear várias opiniões para um ponto comum? Então, se eu pergunto, o que você acha desse produto? Se eu perguntar para 100 pessoas, em teoria eu posso receber 100 respostas diferentes. Olá, boa tarde, o senhor usa celular? O que você acha desse celular que o senhor está usando? A pessoa dá opinião, passa a outra pessoa, você pergunta. Você pode ter uma resposta para cada pessoa que participar da sua pesquisa. Então, como eu vou mapear esse monte de opiniões diferentes, diversas, para um ponto comum? Como é que eu vou concluir alguma coisa? Essa é uma questão que surge quando você opta por usar a análise qualitativa. Uma segunda questão seria, qual peso uma única opinião deve ter na análise? Eu já vi alguns trabalhos em que a pessoa vai entrevistar um setor de uma indústria, de uma fábrica, né, a respeito de um determinado assunto. Chega lá nesse setor, só tem um funcionário, só tem uma pessoa. E aí eu posso afirmar, não, a opinião daquele setor lá, daquela empresa é isso, aquilo. Pô, mas foi só uma pessoa, então isso aí representa a opinião daquela empresa, daquele setor? Então você deve discutir isso, né? O quanto é representativa a opinião de uma pessoa, apenas uma pessoa. Ou então, você tem 10 pessoas no setor, mas aí você vai fazer pesquisa, chega lá, o chefe falou, não, é só eu que vou participar da pesquisa, eu vou responder tudo. Aí o chefe dá a resposta para aquele setor. Você, das 11 pessoas que trabalham lá, 10 mais o chefe, 11, então só o chefe responde. Essa opinião do chefe, ela representa a opinião daquele setor, daquelas pessoas? Eu acredito que não. Eventualmente pode ser que sim, mas em geral não representa não. Você teria que ter a entrevista com todas as pessoas. Segundo, qual o tamanho adequado da amostra da pesquisa? Você vai fazer uma amostra, né, estatística, então você tem 100 pessoas, você vai entrevistar 10% das pessoas que trabalham lá. Você tem que verificar se 10% é uma amostra razoável, se lá existem chefes, subchefes, ajudantes, profissionais que são júniores, plenos, sênior em termos de experiência, com muito, pouco ou média experiência. Na sua amostra você tem que ter pessoas de todas essas categorias, senão a sua amostra vai estar estatisticamente furada, porque ela tem de ter uma participação, ela tem que representar toda a população. Então, se aquela população tem chefe, subchefe, tem gente de pouca, média e grande experiência, você tem que abranger todos esses perfis na sua pesquisa. Então, uma das questões que se levanta na análise qualitativa é o tamanho dessa amostra e do público que faz parte da pesquisa que você vai fazer, tá certo? Tá.
E aí, quando a gente, eu não mudei de slide não, quando a gente está discutindo isso, você ainda pode se perguntar, ok, entendi, mas, poxa, mas aí quer dizer que eu pego os dados e simplesmente analiso ali com a minha opinião e boto no papel? Existem trabalhos que são feitos assim. A pessoa coleta dados com entrevistas e depois ela analisa as respostas, ela classifica, categoriza as respostas, toma conclusões a respeito daquelas respostas e pronto, está feito o trabalho, né? Desse jeito. Poxa, mas professor, não existe nenhum método, uma técnica que me ajude a fazer uma interpretação, que eu não fique assim muito centrado meramente na minha opinião, que eu consiga, ao invés de valorizar a minha opinião, eu valorizar a opinião de quem respondeu a pergunta? Vou explicar isso. Quando você vai analisar, é muito fácil você esquecer o que a pessoa disse e interpretar como o que você pensa. Então, na verdade, você pega as respostas das pessoas, você lê e coloca no trabalho a sua opinião e não a opinião daquelas pessoas. Então, você teria que fazer um trabalho restringindo-se na análise em função da opinião daquelas pessoas e não da sua. E existem técnicas que vão te ajudar a fazer isso. Eu vou dizer o nome de 3 técnicas hoje. Não vou entrar nessas 3 técnicas e a gente vai discutir essas 3 técnicas em outras aulas. A primeira técnica seria a análise de conteúdo do Bardhan, né? É um autor, esse foi o único que eu coloquei o nome do Bardhan. É porque existem algumas diferentes, mas esse é bastante conhecido. Ele propõe uma forma de se trabalhar com o conteúdo que te leva, que te guia em 3 etapas, resumindo, né, em 3 etapas para você chegar numa conclusão. Você também tem análise do discurso, onde você vai analisar o texto e vai analisar o que está escrito naquele texto, tem métodos, técnicas para você fazer isso. E também existe uma técnica, que é a técnica da análise do discurso do sujeito coletivo, quando você tem várias pessoas que responderam uma mesma pergunta e, obviamente, responderam de maneira diferente e responderam de uma maneira aberta, era uma pergunta aberta, uma pergunta qualitativa. Então, você faz análise de N respostas para mapeá-las para um lugar comum, para uma opinião ou para um grupo de opiniões comuns, sei lá, mapear 100 respostas em um grupo de 3 tipos de categorias de respostas, tá certo? Então são exemplos de técnicas que podem ser usadas na análise qualitativa dentro de uma pesquisa que tem foco qualitativo, tá certo? Na próxima aula eu vou falar dessas técnicas aqui, mas sempre mantendo aquele compromisso que eu assumi com vocês de fazer aulas objetivas, indo direto ao assunto, sem enrolações, porque antes diziam assim, né, o tempo é ouro, hoje em dia dizem dado, tempo de conexão é ouro, né? Porque estudar assim às vezes é meio ruim, então eu não quero demorar demais. Tá aí o recado. Na próxima aula então a gente vai discutir essas 3 técnicas, tá certo? Vou comentá-las sem uma profundidade absurda, mas o suficiente para você poder usá-las se quiser, tá bom? Então um grande abraço, fique com Deus, até mais pessoal.